Dois projetos de lei, um que tramita no Senado e outro na Câmara dos Deputados, propõem a criação de impostos e de uma cota para obras nacionais nos serviços de streaming. O David de Tarso tem as informações. Os dois projetos de lei em tramitação propõem a criação de cotas de conteúdo nacional em serviços de streaming, como Netflix, Amazon e outros. Além disso, as propostas prevêem que as plataformas de conteúdo audiovisual por demanda devem pagar uma porcentagem referente à contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. A regulação também valerá para plataformas como o YouTube e TikTok, por exemplo. De acordo com um advogado especialista em direito digital, Adriel Voltolini, os PLs que tramitam na Câmara dos Deputados e Senado Federal não devem afetar diretamente os influenciadores digitais. Ele prevê que as plataformas sejam responsabilizadas, plataformas que tenham alcances, que são chamados agora, definindo também como vídeos sobre demanda, vídeos on demand, do inglês. Então ele inclui também plataformas como o YouTube, como o TikTok, como o Twitch, que são utilizadas ali por influencers também. Então, eles podem ser impactados nesse sentido. O que vai diferenciar é que o fato gerador, nesses casos, ele vai ser conforme a renda anual dessas Big Techs, digamos assim. Então, conforme os 3% vão ser proporcionais ao quanto elas faturaram no ano. Isso não impacta diretamente os influencers pessoa física. Mas a Câmara Brasileira de Economia Digital demonstrou preocupação quanto ao projeto de lei que trata da regulamentação das plataformas de streaming da maneira como está. Segundo a entidade, caso a proposta siga adiante, pode reduzir o acesso dos brasileiros à cultura, inibir a inovação no setor audiovisual e ameaçar a ordem econômica e a livre iniciativa. A instituição afirma que o projeto de lei não trata apenas de serviços de streaming, mas inclui exclusivamente, com um viés de tributação, diversos tipos de conteúdo audiovisual publicados em diferentes tipos de plataformas digitais. Na prática, a proposta passaria a tributar conteúdos compartilhados por pessoas comuns, causando impactos significativos ao modelo gratuito da internet, à publicidade digital feita por pequenos anunciantes e à remuneração de criadores sem nenhum mecanismo que direcione os recursos arrecadados para investimentos no próprio ecossistema de produção de conteúdo digital. Quando nós falamos ali de 3%, nós estamos falando ali de valores que são altíssimos. Porque, apesar de terem ali diferenciações em relação aos tributos, digamos assim, por serem empresas, mas, querendo ou não, isso acaba impactando muito no orçamento delas. 3% de qualquer valor que elas ganhem é um valor altíssimo. E esse valor vai deixar de entrar para as mesmas, para ir para o governo, para ir para esse incentivo, essa intenção que eles têm de incentivar a cultura brasileira, que foi o pretexto que colocaram, porém que dessa forma pode impactar diretamente os consumidores, que somos nós, inclusive, todas as pessoas que acessam essas redes, os influenciadores que trabalham com isso e as empresas de modo geral, trabalhadores dessas áreas. Por isso, de acordo com o especialista, com a aprovação da incidência do Condecine aos serviços de streaming, a consequência lógica será o aumento no valor dos serviços cobrados dos anunciantes, ao passo que certamente estes valores serão incorporados ao preço dos serviços. Cristiano Vilela, então, mais um projeto, portanto, de taxação agora em relação às plataformas de streaming, né? Mas ainda que haja, né, que esses projetos prevêem taxação não para influenciadores e nem para o consumidor final, né, somente para a empresa, não vai chegar uma hora que vai também chegar para o consumidor, para esses influenciadores, né? Vai haver alguma consequência? Faz sentido esse projeto de taxação? Olha, Soraya, veja você, Matos, veja como a gente só fala ultimamente sobre aumento de taxação. Veja que nos últimos meses nós passamos a ter no Brasil uma sanha arrecadatória que fica implicando com o aumento de taxação em uma série de atividades. E agora nós estamos falando do setor de streaming, algo que tem na sua característica a utilização desses instrumentos para liberdade de divulgação, de opinião, de manifestação.
e a expectativa de que haja uma taxação. E você, Soraya, colocou muito bem, não existe taxação na empresa. Toda taxação que é feita na empresa, seja lá qual setor foi, ela implicará em aumento de custo, em taxação, em repasse para o consumidor final. Então, esse tipo de medida, ele acaba assim, aumentando os custos, gerando custos para a sociedade e restringindo um instrumento de participação social, que é um instrumento que preza especificamente pela liberdade de opinião e manifestação. É aquilo, né? É uma fúria arrecadatória, derrama, né? Agora, corte de gasto a gente não escuta nenhum, né? Exatamente. Reforma administrativa, com o corte dos milhares e milhares de empregos do poder público, a gente não tem. Corte dos valores elevados, dos penduricalhos, como se usa dizer, referente aos altos cargos da administração pública, nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, esse tipo de coisa a gente não escuta dizer. É só aumento de gastos, aumento de gastos, aumento de gastos. E ainda tentam vender o ponto da carochinha que nós vamos ter déficit zero. Ah, déficit zero, com essa gastança toda que a gente tem, é realmente impossível no nosso país, dentro dessa realidade atual.